galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para a gente falar sobre o nosso Botafogo, né? E mais uma vez aí após uma derrota, né? É sempre chato a gente falar depois de uma derrota do Botafogo, mas esses vídeos aqui servem também para a gente cobrar um pouco, para a gente reclamar, para a gente até de certa forma desabafar aqui sobre as coisas que precisam ser melhoradas no clube, sobre as coisas que a gente está vendo que estão erradas, né? Então, essa derrota hoje do Botafogo frente ao Cruzeiro no Mineirão expõe alguns erros que já vinham acontecendo, alguns erros de planejamento, alguns erros dentro de campo que são muito claros e que a gente vai ter que passar por um período aí, talvez de bastante sofrimento, cara. Bastante sofrimento, principalmente um sofrimento defensivo, né, muito grande. O Botafogo se planejou de uma maneira bem equivocada, né, em 2024. Né? O Botafogo começa o ano de 2024 convicto que o Thiago Nunes seria o treinador ideal para a temporada. Então ele monta a sua equipe, o seu elenco, as contratações são feitas muito com base também no estilo de jogo que o Thiago Nunes queria implementar no Botafogo, né? E os zagueiros que vieram, por exemplo, foram contratados para jogar de uma forma que o Thiago Nunes entendia que deveria ser feito, uma linha um pouco mais média, né? Um bloco mais médio, às vezes até um bloco baixo para fazer uma transição. Então, quando você joga dessa forma, né? Um sistema defensivo com uma linha mais baixa, você tem certos tipos de zagueiros que se adaptam melhor a esse estilo de jogo. Não é o mesmo zagueiro, por exemplo, que vai se adaptar a jogar uma linha defensiva mais alta, né? Com a linha defensiva jogando bem lá na frente, né? Fazendo aquele jogo mais compacto, né? Marcando sob pressão lá na frente. Por exemplo, uma linha defensiva alta não se admite um zagueiro lento. Porque no primeiro lançamento ali do adversário, se pegar o zagueiro ali em condições ruins, né, que tiver que correr para trás, um zagueiro lento não aguenta jogar dessa forma, né? Então, geralmente o zagueiro lento, para ele ser protegido, ele tem que jogar com uma linha defensiva mais baixa. Então, assim, tem várias situações que o Botafogo se planejou dentro desse ano de 2024 para montar um time e montar um elenco conforme a necessidade do primeiro treinador, né? Com o Thiago Nunes. E o Thiago Nunes não deu certo, todo mundo sabe o que aconteceu, foi demitido, merecidamente demitido, porque não estava convencendo, o time do Botafogo não jogava bem, as decisões que ele vinha tomando dentro de campo também não eram boas, e o Botafogo decidiu encerrar o trabalho do Thiago Nunes. Passamos aí por um período, né, com o Fábio Matias como interino, um período longo, né, 40 dias aí com o Fábio Matias, onde o Fábio Matias conseguiu ali adaptar algumas coisas que já existiam do Thiago Nunes, mas ele conseguiu trazer ali um ambiente mais leve naquele momento, conseguiu trazer variações táticas, ajustes táticos que fizeram o Botafogo vencer algumas partidas importantes, fizeram o Botafogo se classificar contra o Bragantino, né, para a fase de grupos da Copa Libertadores, mas no primeiro jogo que exigiu mesmo de fato, né, um confronto de ideias ali, né, que foi Botafogo e Junior Barranquilla, a gente percebeu que o treinador do Junior Barranquilla conseguiu neutralizar, né, os pontos fortes do Botafogo ali do Fábio Matias e conseguiu ter uma vitória muito convincente, né, o Junior Barranquilla aqui no Newton Santos, né, e conseguiu mostrar que o Botafogo necessitava de trabalho, o Botafogo necessitava de variações táticas, o Botafogo necessitava de um equilíbrio maior de jogo, né? E aí chega o treinador novo, o Arthur Jorge, que não tem o mesmo estilo de jogo do Fábio Matias, tampouco o mesmo estilo de jogo do Thiago Nunes. É um treinador com ideias totalmente diferentes, um treinador que tem ideias bem ofensivas, ideias de jogo que requer tempo para você conseguir entrosar, para os jogadores conseguirem assimilar, para os jogadores conseguirem executar bem dentro de campo, precisa de treinamentos, precisa de tempo. E aí ele chega já tendo um jogo na altitude contra a LDU, onde o Botafogo jogou em condições péssimas
fisicamente, péssimas também para respirar, né? A altitude é complicado. O Botafogo perde a partida na estreia do Arthur Jorge, não tem tempo para treinar, os jogadores viajam para o Brasil, descansam 1 dia, 2 dias e jogam de novo contra o Cruzeiro hoje. Perde de novo nessa segunda partida contra o Cruzeiro. Teremos tempo para treinar? Não teremos tempo para treinar. Não teremos semana cheia de treinamento até junho ou julho. E estamos em abril. Agora, meu amigo, é jogo quarta, domingo, quinta, sábado, terça e por aí vai. 2 jogos por semana. Não vai ter tempo para treinar. É basicamente jogar, descansar, jogar. Jogar, descansar, jogar. Não tem como você implementar treinamentos táticos porque você não tem tempo. Praticamente você não tem tempo. O Botafogo jogou hoje, domingo. Amanhã os jogadores têm treino regenerativo. Quem vai para campo mesmo de verdade são os reservas ou os jogadores que entraram no segundo tempo. Os titulares que jogaram hoje não tem como treinar amanhã. Então eles só vão treinar na terça. Quarta-feira já tem jogo de novo. Quinta-feira já tem jogo de novo no meio de semana. Então, assim, é uma situação de planejamento para o Botafogo em 2024 que o torcedor vai ter que passar por um período aí de adaptação mesmo. Enquanto isso, meu amigo, a gente vai realmente sofrer um pouco. Tá muito nítido. Eu não acho que o Botafogo... Vai me surpreender muito se o Botafogo disputar o título esse ano novamente. Vai me surpreender. Talvez possa ser que daqui a 5, 10 rodadas o time encaixe e comece a jogar bem de uma forma em que surpreenda todo mundo. Mas, pensando de forma bem racional, o treinador acabou de chegar, não tem tempo para treinar, o sistema defensivo do Botafogo e o elenco do Botafogo foi montado pensando num outro estilo de jogo de um outro treinador. Ele chega aqui, encontra um elenco totalmente desequilibrado no que é a ideia de jogo dele, uma ideia de jogo em que ele pensa em ser dominante, ele pensa em ser um estilo de jogo que tenha a posse de bola, que consiga construir as jogadas, que consiga jogar compactado e com a linha extremamente alta, e ele encontra um elenco totalmente defensivamente frágil, um elenco que tem zagueiros lentos, zagueiros que talvez o jogador ali da zaga que tenha maior velocidade é o Bastos, que hoje ele ganhou a vaga como titular porque é o zagueiro mais veloz do elenco e o Arthur Jorge precisa de um zagueiro veloz. E olha que o Bastos não é um zagueiro que estava merecendo tanto assim a titularidade, mas somente por ser o único zagueiro veloz desse elenco, ele já ganha essa oportunidade porque no estilo de jogo do Arthur Jorge ele precisa que o zagueiro tenha velocidade. E hoje a gente tem o Lucas Alter, que é um zagueiro novo, um zagueiro que vem falhando bastante. A gente tem o Alexander Barbosa, que é um zagueiro lento, um zagueiro que abusa das bolas longas, um zagueiro que é um louco, que hoje mostrou em 3 minutos por que ele é um jogador que... ele não faz questão de omitir que ele é um cara louco. A entrada que ele dá no Matheus Pereira hoje é criminosa. É de um cara maldoso mesmo, de fato. E o Arthur Jorge quer um zagueiro que jogue bola, que é um zagueiro que seja veloz, um zagueiro que consiga trocar passes, um zagueiro que consiga fazer a saída de bola. É isso que o Arthur Jorge está querendo para o jogo dele, de domínio, de posse, para um jogo propositivo, para um jogo ofensivo. E o Botafogo hoje não traz para o Arthur Jorge, no seu sistema defensivo, opções para que ele consiga colocar o jogo dele em prática. Isso porque eu não falei dos laterais. Hoje o Botafogo tem o Damian Soares machucado, o Rafael machucado, e aí coloca o Matteo Ponte, que é a única opção de lateral direito hoje, um garoto novo que não está pronto, e joga ele aos leões, porque o Botafogo não tem hoje à disposição laterais direitos, né, mais experientes e que consiga entregar melhores desempenhos no momento. Na lateral esquerda, a mesma coisa. Ele entrou hoje com o Marçal à procura de uma experiência maior. O Marçal, no intervalo, pediu para sair, não estava aguentando a parte física. Ele teve que entrar com o Hugo no segundo tempo. E aí, quando entra com o Hugo, você ganha em ofensividade, tanto que ele já deu mais uma assistência, né, cruzamento para o gol do Danilo Barbosa de cabeça, mas defensivamente o Hugo consegue de novo cair o nível mais um pouco, né? Porque o Hugo, defensivamente, a gente está muito claro que o Hugo não é um dos melhores jogadores defensivamente. Ofensivamente ele entrega, defensivamente não. Então, assim, é um elenco que está totalmente
desequilibrado para o que o treinador quer. E isso vai querer tempo, isso vai ter que ter tempo para ele trabalhar. Não adianta eu vir aqui com 2 jogos, pedir cabeça de treinador. Hoje eu estava lendo alguns comentários, esse português está inventando, ele está colocando 4 atacantes, ele está colocando... Ele precisa de tempo, gente. Ele vai precisar de tempo e o torcedor, a gente vai ter que entender que não é num passe de mágica, não é em 10, 15 dias, que ele vai botar as ideias dele dentro do jogo do Botafogo e os jogadores vão executar da melhor forma possível. Hoje conseguiu fazer 2 gols, mas por conta da defesa que está muito frágil, tomou 3 e por aí vai. Agora a gente tem um jogo em casa, um jogo onde a gente espera que ele consiga o mais rápido possível fazer com que a gente seja tão frágil defensivamente. Tomara que ele consiga equilibrar isso. E dentro de casa pode ser que isso se ajuste de uma forma melhor, né? Dentro de casa, né? Com a presença da torcida. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, aos trancos e barrancos, conseguir uma vitória aqui, outra vitória ali, né? Para a gente, aos poucos, ir entrosando esse time com as ideias de jogo do treinador, do Arthur Jorge, para fazer com que, aos poucos, esse time encaixe. Mas requer tempo. Tempo, eu acho que é a palavra, e o planejamento do Botafogo para esse ano realmente foi um planejamento bem equivocado. É o que está se mostrando até agora, né? O ano do Botafogo parece que começou agora. Estamos em abril. Parece que os outros 3 meses não serviram de nada. Treinador praticamente estreando agora, elenco desequilibrado, equipe tentando se entrosar. Estamos em abril. Isso era para estar acontecendo lá em janeiro. Mas o planejamento foi equivocado. Espero que eles tenham aprendido que não é assim que você forma uma equipe campeã. Uma equipe campeã começa com o planejamento sendo feito há meses. Há meses. Não é agora em abril, querendo trocar o pneu do carro andando, que as coisas vão acontecer. Geralmente, o caminho disso que está acontecendo é sofrer bastante e uma temporada irregular. É isso que nós devemos ter. Uma temporada irregular, onde o Botafogo deve ter vitórias impactantes, mas ao mesmo tempo deve ter derrotas também bem impactantes. Tá bom? É isso. Vamos nos falando. O Campeonato Brasileiro não para. Agora é jogo quarta e domingo e a gente vai trocando ideia por aqui. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.